Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a esse estudo da Escola Sabatina. Se você já é um visitante frequente, agradecemos a sua presença aqui mais uma vez. Se você é novo, esperamos que goste desse estudo, que você possa vir mais vezes, que você possa se inscrever no canal e acompanhar todos os nossos conteúdos sempre que forem publicados, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aí para nos acompanhar. E hoje eu vou estar introduzindo a lição de número 13, que vai falar a continuação sobre a educação da maneira que Deus espera que seja realizada. A lição tem o título Educação Escolar Desejada. Estamos na página 80 da lição. E aí temos o verso áureo: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Sabe de uma coisa? Toda vez que nós estudamos a Bíblia ou o Espírito de Profecia, devemos ter em mente que buscamos ali a vontade de Deus para a nossa vida. Sendo assim, a melhor opção é deixar que o Espírito Santo nos guie. Dessa forma, é muito importante que a gente estude sempre acompanhado de oração. E para esse estudo, eu gostaria de orar com você. Querido Deus e Pai, estamos aqui agora juntos para estudar a Tua Palavra. Envie o Teu Santo Espírito para que Ele ilumine esse estudo e que não venhamos encarar essas verdades com preconceitos e ideias que já temos no nosso interior, mas que possamos estar abertos para receber as instruções que o Senhor nos tem dado. Agradecemos pela oportunidade, fique conosco nesse estudo. Amém. Então, como o verso áureo, o verso de ouro nos diz, e como temos estudado desde a lição da semana anterior, a instrução, quando dada desde pequeno, tende a perdurar em nossa vida, nos acompanhar durante toda a nossa vida. E aqui nesse texto, justamente, Salomão escreveu: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Esse texto pode se aplicar tanto na experiência de um pai ensinando o filho, como a nossa experiência pessoal com Deus, que é o que Deus espera de nós, que guardemos, que coloquemos no nosso interior os mandamentos que Ele nos tem dado. Então vamos para a primeira pergunta: como deve ser considerada a obra de educação e a de redenção? Foram selecionados 3 textos nessa nota. 2 são do livro Educação e 1 é do livro Fundamentos da Educação Cristã. Vamos ver o que Ellen White declara. No mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma, pois na educação como na redenção ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui podemos lembrar do texto de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o princípio, o fundamento, o começo, a base da sabedoria. E a nota continua: os grandes princípios de educação são imutáveis, permanecem firmes para todo sempre, visto que são os princípios do caráter de Deus. Deve ser o primeiro esforço do professor e seu constante objetivo auxiliar o estudante a compreender esses princípios e entrar com Cristo naquela relação especial que fará daqueles princípios uma força diretriz na vida. O professor que aceita esse objetivo é, em verdade, um cooperador de Cristo, um co-obreiro de Deus. Esses princípios cristãos está dizendo aqui que devem nos acompanhar em cada passo que nós dermos na vida. Assim como nós estudamos, eu comentei lá na lição sobre
princípios cristãos nos negócios, né? O exemplo de Daniel, como ele era fiel em tudo que fazia. E o temor do Senhor como base, como princípio da sabedoria, vai nos ajudar a ter uma vida mais regrada, uma vida mais íntegra perante os homens. O próximo texto da nota diz: a verdadeira educação mais elevada é o que torna os alunos familiarizados com Deus e sua palavra, habilitando-os para a vida eterna. Foi para colocar essa vida ao seu alcance que Cristo se entregou a si mesmo como sacrifício pelo pecado. Nossas ideias acerca da educação têm sido demasiadamente acanhadas. Há a necessidade de um objetivo mais amplo e mais elevado. A verdadeira educação significa mais do que avançar em certo curso de estudos. É muito mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo e todo o período da existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para a satisfação do serviço nesse mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. A fonte de semelhante educação é apresentada nessas palavras das Escrituras Sagradas referentes ao Ser Infinito. Nessas palavras aqui: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Colossenses 2:3. Conselho e entendimento tem. Verso de Jó, capítulo 12, verso 13. Podemos então tirar dessa nota aqui algumas lições a respeito da educação cristã para a nossa vida. Uma educação que não visa somente a vida aqui na terra, mas visa também a vida que está por vir no céu. É um preparo para que sejamos pessoas boas, íntegras aqui na terra e que estejamos preparando, treinando para quando alcançarmos o céu. Quando falamos de sabedoria, estamos tratando de uma questão que permeia a nossa vida em todos os sentidos. Se estudarmos a Bíblia com profundidade, veremos que ela traz diversos princípios que permeiam a nossa vida. Alguns exemplos que podemos dar, né? O próprio temer a Deus, né? Em primeiro lugar, colocar Deus sobre todas as coisas. Também podemos falar sobre a humildade que devemos ter. A vida é uma roda gigante, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. E com a humildade você aprende a respeitar os outros. Aí partimos para outra dimensão, que é a questão do tratamento com o próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos, né? Também falamos na Bíblia muito sobre se afastar das coisas que são prejudiciais, se afastar da transgressão, seja das leis físicas, seja da lei de Deus, se afastar o homem das coisas que são prejudiciais à sua própria natureza. E na Bíblia toda vemos o princípio, né, da semeadura, que você planta, você colhe. Então entender que tudo que você fizer tem uma consequência, né, uma relação causa e efeito. O que você planta hoje, você colhe amanhã. Ou você precisa saber o que você planta, para depois não reclamar do que você vai colher, né? Esses princípios todos são muito práticos, são muito presentes em nossa vida prática, né? E na educação que tem um fundamento cristão, esses princípios vêm à tona e são internalizados, né, em cada pessoa. E assim nós levamos isso para a nossa vida diária. Então a obra de educação e redenção deveria ser uma coisa só, né? A educação deveria entender que o preparo não é só para essa terra, mas também para a vida vindoura.
Então vamos para a segunda pergunta. Que outra espécie de reforma deve haver, especialmente entre aqueles que estão estudando? Vai falar justamente sobre o estudo da Palavra de Deus. Vamos ver a nota. As necessidades urgentes que se fazem sentir nessa época exigem contínua educação na Palavra de Deus. Essa é a verdade presente. As necessidades urgentes que se fazem sentir nessa época exigem contínua educação na Palavra de Deus. Essa é a verdade presente. Importa que haja em todo mundo uma reforma no estudo da Bíblia, pois ela é agora mais necessária que nunca. À medida que essa reforma progredir, se efetuará uma poderosa obra. Deus foi muito claro quando declarou que sua palavra não voltaria para ele vazia. O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, é a mais alta educação, e ela tem de cobrir a terra com sua maravilhosa luz, assim como as águas cobrem o mar. O estudo da Bíblia é especialmente necessário nas escolas. Os alunos devem estar arraigados e fundamentados na verdade divina. Sua atenção deve ser chamada não para as afirmações dos homens, mas para a palavra de Deus. Acima de todos os outros livros, deve a Bíblia merecer nosso estudo, como grande livro didático, a base de toda educação, o princípio da sabedoria, né? Então, os princípios que eu citei na pergunta anterior, quais deles não são úteis na sociedade que encontramos hoje? Quanto faz falta o ensino desses princípios, né? Nas escolas não se fala, evidentemente, sobre isso abertamente, né? E isso deveria existir até mesmo no lar. A educação começa em casa, né? E na escola devemos receber a instrução. Quando há uma terceirização dessa educação por parte dos pais, sempre haverá um déficit, ou seja, uma falta, uma lacuna que muitas vezes não é preenchida. E assim são construídos caráteres que sempre terão algo em falta nesses quesitos. E nessa pergunta também fala sobre uma reforma no estudo da Bíblia, né? Assim como eu disse lá no começo, devemos estudar a Bíblia buscando compreender o interesse e a vontade do autor e não buscar a nossa própria vontade e inclinação durante o estudo. O verso de Salmos 119 e 105 é um texto muito conhecido, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Terceira pergunta, então, por que esta reforma na educação tem sido entravada? Porque poucos somente aceitaram a verdade na Atenas antiga. Me acompanhe na leitura da nota na página 82. Ao serem defendidos novos métodos, tantas indagações têm sido apresentadas, tanto concílios reunidos para tentar discernir todas as dificuldades, que os reformadores têm sido entravados e alguns deixaram de insistir em reformas. Parecem impotentes para resistir à corrente de dúvidas e críticas. Foram relativamente poucos os que receberam o Evangelho em Atenas, porque o povo nutria orgulho de sabedoria intelectual e mundana e consideravam loucura o Evangelho de Cristo. Vamos conectar essa nota com o texto de 1 Coríntios 1:25, que diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, né? Então, muitas vezes os métodos de Deus não são entendidos, e as pessoas justamente procuram entender as verdades, entender os métodos conforme a sua própria opinião, concepção, e aí as coisas não vão para frente, que é o que a terceira pergunta, né, vem trazendo aí a reflexão, porque a reforma tem sido entravada
porque as pessoas então têm suas próprias opiniões, suas próprias concepções, e aí os métodos e sistemas que Deus gostaria de trabalhar muitas vezes não vão para frente. Assim como na Atenas antiga, né, que Ellen White escreve aqui, que o povo tinha um certo orgulho interior e assim nutriam um preconceito quanto ao Evangelho. Muito bem, vamos para a quarta pergunta então. Ao que é comparado o estudo de especulação filosófica e pesquisa científica que não dignifica a Deus? Esse daqui eu vou começar com o texto de Colossenses 2:8, que diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, na outra pergunta falou sobre a sabedoria humana, a sabedoria terrena, né? Que a loucura de Deus é muito mais sábia que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E aqui já traz uma concepção do que? Ser presa de teorias e concepções humanas que não tem ligação e nem fundamento com Deus, né? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa, é o que diz aí o apóstolo Paulo. Vamos fazer a leitura da nota que diz assim: fria especulação filosófica e pesquisa científica, na qual Deus não é reconhecido, são um inegável prejuízo. E o mal se agrava quando, e esse é um caso frequente, os livros que são colocados nas mãos dos jovens, aceitos como autoridade, dos quais se depende para a sua salvação, são de autores declaradamente infiéis. O estudo de tais livros é como manusear carvão preto. Um aluno não pode manter a mente imaculada pensando com as ideias do ceticismo. Então, quem manuseia carvão não tem como não sujar a mão, né? Aqui ela faz essa comparação bem fácil de entender, que uma vez que você manuseia esse tipo de material que você tem contato, é difícil você sair limpo, né? Não quer dizer que você vai se corromper completamente. Não quer dizer que você pondo a mão no carvão, você vai sujar o corpo inteiro de carvão. Mas, pelo menos a mão, né? Você vai sujar a mão de carvão. Então é difícil medir a consequência, né? Até onde vai as consequências de entrar em contato então com um material de fontes não cristãs, fontes que não consideram, não colocam Deus ali na base, no fundamento. O que acontecerá de melhor caso haja desenvolvimento da voz, da leitura e na maneira de escrever? Então, muitas vezes o conteúdo é maravilhoso, o conteúdo é sensacional, mas a forma com que é apresentado acaba estragando, né? Tirando o brilho. É igual quando a gente faz uma comparação aí com a embalagem de um produto, né? Muitas vezes o produto não é lá grande coisa, mas a pessoa vê uma bela embalagem e aí compra o produto, né? Ou o contrário, o produto é uma beleza, uma maravilha, mas a forma com que ele foi embalado e apresentado não é das melhores e aí não atrai a atenção da pessoa. Assim também é o estudo, a leitura, a apresentação, a oratória. Muitas vezes o conteúdo perde o seu brilho por uma leitura mal feita, por um pronunciamento mal feito. Vamos ver o que diz a nota a esse respeito. Um dos ramos fundamentais do saber é o estudo da língua. Em todas as nossas escolas deve-se ter o cuidado especial de ensinar aos estudantes o uso correto da língua materna no falar
ler e escrever. Aqui me faz lembrar, né, quando professores, coordenadores pedagógicos comentam, né, que português e matemática são as disciplinas que a gente encontra muita dificuldade por aí, né? Então eu vejo às vezes pessoas estudando outros idiomas, mas a pessoa tem dificuldade porque ela não domina nem o próprio idioma. Quando ela vai estudar a gramática e ortografia de alguns outros idiomas, ela se embanana toda, porque ela não aprendeu nem o dela direito. Ela não usa bem nem o próprio idioma, né? A gente não tem o hábito de estudar e se aperfeiçoar. O brasileiro, como cultura, ele fica bem aquém, né, em relação a outras culturas. Não se pode exagerar, por mais que se diga com relação à importância da perfeição nessas matérias. Um dos requisitos essenciais em um professor é a habilidade de falar e ler com clareza e vigor. O professor, se ele vai ensinar, ele tem que conseguir transmitir a mensagem de maneira correta, né? Aquele que sabe fazer o uso da língua materna de maneira fluente e correta pode exercer uma influência muito maior do que o que é incapaz de exprimir seus pensamentos de modo pronto e claro. Veja só, quando a cultura da voz, a leitura, a escrita e a ortografia tomarem seu devido lugar nas nossas escolas, será vista uma grande mudança para melhor. Então aqui, Ellen White escrevendo para o próprio povo adventista, para as próprias escolas adventistas, né, que a importância da voz, da leitura, da escrita é fundamental para que haja a propagação do conhecimento. Hoje nós encontramos facilmente essas deficiências nas escolas, de pessoas que saibam ler, entender e explicar o que elas aprenderam. E ainda digo mais, quando você faz o exercício de ensinar outra pessoa, você também aprende, e aprende muito. No texto de Neemias, né, tem a história, eu não vou ler completamente o texto, mas tem a história lá de que ele pronunciava a lei, né? Ele lia a lei perante o povo. E aí, o que é interessante, não no verso 8, no verso 9 ou 10, é que diz que o povo chorava de tão profundo que era essa leitura. Agora imagine se ele não soubesse ler direito, não tivesse uma pronúncia correta, ficasse engasgando, tropeçando nas palavras. Eu fico me perguntando, será que ia tocar o coração do povo essa leitura? E ainda temos o texto aqui de Timóteo, 1 Timóteo 4, verso 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, Paulo escrevendo a seu braço direito, Timóteo, aí, dando a orientação a ele, incluindo persiste aí em ler, né? E na sexta pergunta, vamos lá, qual é a relação entre o cristianismo e as ocupações materiais? E ainda mais, quem dá a perícia e a habilidade em tudo? Vamos lá, leitura da nota, página 83. As coisas da terra estão mais intimamente ligadas com o céu e acham-se mais diretamente sob a inspeção de Cristo do que muitos compreendem. Todas as invenções úteis e melhoramentos têm sua fonte naquele que é maravilhoso em conselho e grande em obra. O hábil tato da mão do médico, seu poder sobre os nervos e músculos e seu conhecimento acerca do delicado mecanismo do corpo são a sabedoria do poder divino e devem ser usados em prol dos sofredores. A perícia com que o carpinteiro usa suas ferramentas e a força com que faz o ferreiro retinir a bigorna vem de Deus. O que quer que façamos, onde quer que nos achemos colocados,
Ele deseja dirigir nossa mente para que possamos fazer trabalho perfeito. Isso aqui me faz lembrar de uma salvação que Deus deu para o homem quando ele pecou, além do sacrifício de Cristo, que foi o trabalho. O trabalho foi uma forma de manter o homem ocupado, né? E se desenvolver suas habilidades e desenvolver esse mundo que hoje nós vivemos, cheios, cercados de invenções. E aqui na nota ainda está falando que provavelmente muitas dessas invenções foi por inspiração divina, né? O cristianismo e as ocupações, devidamente entendidos, não são duas coisas separadas, são uma. Então o trabalho foi uma bênção que Deus nos concedeu. A religião da Bíblia deve ser entretecida em tudo que fazemos e dissemos. Parece que é o mesmo texto que nós estudamos lá na lição que tratou dos negócios, né? Entretecida, ou seja, envolvida em tudo que fazemos. Os fatores humanos e divinos devem combinar tanto nas relações temporais como nas espirituais. Devem estar unidos em todas as ocupações humanas, nos trabalhos mecânicos, agrícolas, nas empresas mercantis e científicas. Então, nada acontece que Deus não permita, né? Abra sua Bíblia aí em Salmos 37, versos 18 e 19. Vamos ver o que diz lá. O Senhor conhece o dia dos retos, e sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Então, os justos, eles atuam com sabedoria, né? Para que não se encontrem desamparados, né? Tem aquele texto, né, que fala: nunca vi um justo desamparado, porque este atua com sabedoria para o presente e o futuro. Então vamos para a 7ª pergunta: que espécie de trabalhos devem estar associados com a instrução escolar? Vamos contar uma historinha que está lá em 2 Reis, capítulo 6, versos 1 a 7. Eu não vou ler, mas você pode ler aí na sua casa. Em resumo, né, conta que na escola dos profetas, né, que Eliseu se encontrava, os próprios jovens se propuseram a fazer uma ampliação das acomodações, né? Os jovens era, como a gente conhece hoje, internato, né? Os jovens moravam na escola dos profetas e ali eles falaram: olha, tá faltando muito, e ali eles verificaram: opa, tá ficando apertado aqui pra gente ficar, então vamos fazer uma ampliação aqui, vamos fazer um puxadinho. E eles mesmos se encarregaram de fazer uma construção. Emprestaram um machado e durante o trabalho a lâmina do machado escapou do cabo e caiu no rio, né? E aí correram lá: Eliseu, ajuda nós aí que o machado caiu lá, o machado era emprestado, e agora, né? E aí Eliseu fez um milagre lá, pelo poder de Deus, de flutuar a lâmina do machado, né, do fundo do rio. E assim eles puderam recuperar a ferramenta. Então, esses jovens, eles estavam dedicados ali a uma instrução eclesiástica, uma instrução para uma instrução ali da escola dos profetas. Estudavam na escola dos profetas, escola da igreja, como fazer um curso de teologia, talvez. No entanto, eles tinham um preparo para construção, né? Eles iam fazer uma construção ali de casa, né? Então, veja só, a nota diz assim: a instrução industrial deve incluir contabilidade, carpintaria e tudo o que se inclui na lavoura.
devem-se fazer preparativos para o ensino de ferraria, pintura, sapataria, para a arte culinária, padaria, lavanderia, concertos, datilografia, artes gráficas. Todas as faculdades que temos devem ser trazidas para esta obra de adestramento, a fim de que os estudantes possam sair bem aparelhados para os deveres da vida prática. Sabe aquela historinha, né, que a gente às vezes fala assim, ele não bate um prego na parede, né? Então é mais ou menos isso aqui, né? A pessoa saber se virar para fazer detalhes simples da vida, né? Senão tudo que ela precisar fazer em casa, ela precisa chamar alguém, pagar alguém, né? E assim a pessoa pode padecer alguma necessidade, né? Na página 84 continua a leitura dizendo: aos estudantes deve-se proporcionar educação prática sobre a agricultura. Isso será de inestimável valor a muitos em seu trabalho futuro. O conhecimento a ser obtido quanto a derrubar árvores, cultivar solo, bem como nos ramos literários, é a educação que nossa juventude deve procurar obter. A agricultura trará recursos para sua própria manutenção. Outros ramos de trabalho adaptados a diversos estudantes podem também ser levados a efeito, mas o cultivo da terra trará uma bênção especial aos trabalhadores. Devemos ensinar aos jovens de tal maneira que eles gostem de empenhar-se no cultivo do solo. Então ela dá um brilho, né, especial à questão da agricultura, né, que vai trazer uma possibilidade de subsistência, né? E se nós voltarmos à fita, né, a agricultura basicamente foi o trabalho confiado a Adão, né, logo no começo de sua história pós-queda, né? Muito bacana, né? Um conteúdo bem diferenciado dessa lição. Então, se você está gostando, dá um joinha aí, para que a gente saiba que você está gostando, e comente, né? Faça seus comentários. Eu não vou estender mais a minha parte, vou deixar por mão Mário, que ele vai continuar tratando aí das outras perguntas. Eu vou encerrar minha parte por aqui. Espero que os irmãos possam aproveitar muito dessas lições, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Estamos aqui continuando, né, o estudo dessa maravilhosa lição, que é o desejo de Deus, né, os conselhos de Deus para o seu povo, para que tudo vá bem em nossas vidas. Estamos estudando durante essa semana a educação escolar desejada, a parte 2, a lição de número 13. E nós iremos continuar com a questão de número 8. Vamos estar atentos, buscando sempre essa verdade. Além da instrução escolar, em que setores, especialmente as moças, devem se desenvolverem? Para as moças estudantes, há muitas ocupações que devem ser providas, a fim de que possam ter uma educação vasta e prática. Cumpre ensinar-lhes a fazer vestidos e a arte da horticultura. Devem cultivar flores e plantar morangos. Assim, ao mesmo tempo em que são educadas, no trabalho útil, terão saudável exercício ao ar livre. Então, além de exercitar a mente, né, além de ter uma ocupação, ainda faz bem para a saúde. Deve ensinar-lhes a encardenação e vários outros ofícios que não somente proporcionarão exercício físico, mas a comunicarão um valioso conhecimento. É isso que o nosso Deus pede, né? E também a arte de cozinhar não é um assunto de pouca importância. Então, temos que ensinar as nossas jovens, nossas filhas, né, nesse aspecto da vida, né, de estar trabalhando.
A pergunta de número 9 vem nos questionando sobre que espécie de leitura, filmes e contos são especialmente prejudiciais às crianças e jovens. No livro inspirado Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 133, vem nos respondendo: melhor seria que nunca fossem lidos pela juventude livros sobre assuntos sensacionais, publicados e circulados com o fim de ganhar dinheiro. Há em tais livros uma fascinação satânica. A emocionante relação de crimes e atrocidades tem muito sobre um poder sedutor que os leva a meditar sobre o que podem fazer no sentido de obter fama, mesmo mediante as mais iníquas ações. Então toda essa espécie de filme, violência, traição, a modo da pessoa se dar bem em tudo, isso só vem a contaminar a juventude. Por isso que eles devem ser afastados. Livros que esboçam práticas satânicas de seres humanos estão em dar publicidade ao mal. Não é necessário deter-se na consideração desses horríveis particulares. E pessoa alguma que creia na verdade para este tempo deve tomar parte em perturbar a lembrança dos mesmos. Nós não podemos esquecer que tem muitos filmes e livros espíritas, que vêm só estar enaltecendo o inimigo, enaltecendo o mal, desviando as mentes da verdade. A pergunta de número 10 diz: qual é o ABC da educação? Qual é o ramo do trabalho manual mais valioso? E o que os pais professores devem fazer nesse sentido? O que diz a palavra de Deus então sobre isso? No sexto testemunho para a igreja, na página 179. Trabalhar na terra é uma das melhores espécies de ocupação, chamando a ação dos músculos e repousando a mente. O estudo da agricultura deve ser o ABC da educação dada em nossas escolas. Não devem depender de produtos importados, quando as verduras, cereais e as frutas tão essenciais à saúde. Então nós temos que ter esse hábito de ensinar nossas crianças, de nós mesmos praticarmos. A palavra de Deus já nos diz que nas cidades não é o local onde o povo de Deus deve estar. O campo é o local que nós devemos nos refugiar. E aqui vem nos ensinando isso, sobre o trabalhar, sobre esse ramo manual de trabalhar com a terra, plantar, colher, estar ali cuidando, frutas, legumes e frutas. Que possamos estar sempre atentos, esses são os conselhos do nosso Deus. A questão de número 11. Quem nos dá perfeito exemplo, tanto no desenvolvimento material como no espiritual? Quem instruiu Jesus no ofício de carpinteiro? Conselho, pais, professores, estudantes, na página 276. A senda do trabalho indicada aos habitantes da terra talvez seja dura e fatigante, mas é honrada pelas pegadas do Redentor. E aquele que segue esse sagrado caminho está seguro. Por preceito e exemplo, Cristo dignificou o trabalho útil. Desde os seus mais tenros anos, viveu uma vida de serviço. A maior parte de sua existência terrestre passou em paciente trabalho na oficina de carpintaria de Nazaré. Nos trajes de operário comum, o Senhor da vida palmilhava as ruas da cidadezinha em que residia, indo e vindo em seu humilde labutar. E os anjos ministradores o seguiam enquanto ele andava lado a lado com os camponeses e trabalhadores, sem ser reconhecido e nem honrado. Então quem nos deu esse exemplo maravilhoso foi o nosso Senhor Jesus Cristo, um exemplo que nós devemos seguir, Então, ele, tanto na parte de desenvolvimento material e espiritual, Cristo é o nosso exemplo. Então, nós vemos ali que ele aprendeu o ofício de José, no ofício de carpinteiro. E ali ele labutava todos os dias. A questão de número 12.
com quem nosso Salvador obteve educação espiritual, instrução de escrita e leitura. Existiam escolas naquela época? Isso aqui é uma pergunta muito importante, irmão. Porque nós sabemos que, infelizmente, as escolas contemporâneas, públicas, particulares, que não têm o intuito religioso, estão totalmente contaminadas com ensinos errados, né? E acaba atingindo os jovens e as crianças. Desejado de todas as nações, na página 70, responde essa questão de número 12. O menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. Sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas aprendeu as coisas celestiais, as próprias palavras por ele ditas a Moisés para Israel. Eram-lhe agora ensinadas aos joelhos de sua mãe. Então, maravilhoso, né? E naquela época, sim, havia escola dos rabinos, né? Mas Jesus foi ensinado ali aos joelhos, aos pés de Marília, né? Ensinava aos joelhos de sua mãe. Foi da onde ele aprendeu. E isso é uma lição muito importante para nós. A questão de número 13, ela sim nos questiona. Se bem que as escolas naquela época eram da própria igreja, por que Jesus não foi aprender ali? No Desejado de Todas as Nações, na página 69. Ao tempo de Cristo, a vila ou cidade que não providenciava quanto à instrução religiosa da mocidade era considerada sob maldição de Deus. Todavia, o ensino se tornara formal. A tradição havia em alto grau sobrepujado às Escrituras. A verdadeira educação teria levado as jovens a que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar. Mas os mestres judeus davam atenção a questões cerimoniais. A mente era sobrecarregada com a matéria sem valor para que o que aprendia e que não seria reconhecida na escola superior das cortes do alto. Então nós vemos ali que, infelizmente, mesmo a escola sendo da igreja, se tornou cheia de cerimônias, né? Dando mais valor aos ritos cerimoniais e inventando tradições que a Bíblia não ensinava. Então, por esse fato que Jesus não foi aprender ali, né? Porque se tornaram o quê? Formais. Depois, na questão de número 14, que declarou Lutero sobre os centros educacionais que não ensinavam a verdade bíblica. Então, um grande Lutero aí, né, um grande reformador, no livro Grande Conflito, na página 140. Assim escreveu ele, Lutero, acerca das universidades. Receio muito que as universidades se revelem grandes portas do inferno. A menos que se diligentemente trabalhem para explicar as Santas Escrituras e gravá-las no coração dos jovens, não aconselho ninguém a pôr seu filho onde as Escrituras não reinem supremas. Isso é algo que nos assusta, nos assombra, esse relato, mas ela é a verdade. É um grande risco de nós mandarmos nossos filhos para as faculdades. Ali a ocupação do mal vem com grande poder, né? E a 15ª, por que não é mais tempo de buscarmos teorias do que se chama educação superior? No 6º Testemunho para a Igreja, na página 130, não há agora tempo para encher a mente de teorias do que se chama popularmente de educação superior. O tempo dedicado àquilo que não tende a tornar a pessoa semelhante a Cristo é tempo perdido para a eternidade. Não podemos permitir isso, pois cada momento acha pleno de interesses eternos.
Agora, quando está para começar a grande obra de julgamento dos vivos, deixamos de que se apoderem do coração ambições profanas, levando-os a negligenciar a educação exigida para satisfazer as necessidades nesta época de perigo. Isso é um conselho de Deus, que Deus dá ao seu povo, para que busquemos mais ao Senhor as coisas santas, as coisas do alto. Nós estamos muito preocupados com as coisas materiais e esquecendo a devida preparação de que devemos fazer para nos santificarmos sempre tendo em mente que os nossos pecados são perdoados através do sangue de Cristo. Então que possamos, através dessa lição, desses conselhos do Senhor, estar buscando melhorar a cada dia para o nosso bem, para a salvação nossa e de nossa família. Que Deus abençoe a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.